Olha só, um estudo do Diese divulgado no fim de abril indica o total da população impactada pelo reajuste do salário mínimo, que sobe para R$ 1.320 a partir de hoje. Segundo o Diese, são 22,7 milhões de pessoas diretamente atingidas pelo aumento. Os dados foram levantados a partir dos números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e que continua anual de 2021, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais conhecido por todos como o IBGE. No Brasil, o reajuste do salário mínimo é de grande impacto na economia, justamente pelo fato de ter uma expressiva parcela da população que recebe remunerações com valores muito próximos a esse salário mínimo. Antônia, começa você essa. Começar sobre o quê? Sobre o anúncio de R$18? Não, eu acho que para a gente falar um pouco sobre o impacto, né? Porque, por exemplo, a gente tem essa questão do reajuste do salário mínimo, certo? Por mais que sejam R$18, ainda tem 22 milhões de famílias aí vivendo nessa situação, 22 milhões de pessoas, perdão. E além disso, você tem também o reajuste do imposto de renda. Que foi reajustado aí para quase 2.700, 2.600 e poucos reais. Eu quero entender o seguinte, politicamente, Antônia, qual que é o impacto disso para o governo Lula? Porque nenhum presidente da República vai em cadeia nacional falar um negócio desse se não tiver um retorno de voto, certo? É isso que eu quero entender. Mas é porque ele trabalha com a grande massa que não faz a menor ideia do que está sendo dito. Ele trabalha com a grande massa, que é a massa de manobra, que é o povo que acha que ele é pai dos pobres, que só vai computar até os R$18 de aumento. Não, pelo menos ele nos deu R$18. Se a gente não paga imposto de renda, gente, pelo amor de Deus. Quem está ferrado aí é a classe média, que é a que eles têm prazer em destruir. Vocês acham que a galera que acha que o Lula é a salvação do planeta Terra paga imposto de renda? Pelo amor de Deus. Só está preocupado com R$18. Você concorda, Mano? Então, o que eu acho é que o objetivo do Lula, ao ir a público, fazer um pronunciamento em cadeia nacional, falando do reajuste, é fixar na memória das pessoas a mensagem de que ele aumenta o salário. No fim das contas, mesmo que ele não foque tanto no valor, que é R$18, não é algo que vai mudar efetivamente a vida das pessoas, mas ele quer deixar a mensagem-chave gravada para a construção da narrativa, que aí é uma coisa que já remete aos governos passados e que certamente é uma tecla que ele vai continuar batendo, porque é uma tecla eleitoral. O que ele quer é que as pessoas tenham na memória que Lula significa aumento de salário. É óbvio que isso, por si, a canetada não resolve, porque 22 milhões vão ser impactados diretamente, mas a gente precisa lembrar, por exemplo, que o Brasil é campeão de trabalho informal, que são trabalhadores que trabalham de domingo a domingo, mas que não têm direitos trabalhistas porque estão à margem da nossa legislação. A gente precisa pensar também a situação dessas pessoas que ganham muitas vezes menos do salário mínimo. Mano, eu quero ver se você vai admitir, mas ninguém mais ajudou os pobres tanto quanto o Bolsonaro. O Bolsonaro é o presidente da República que mais ajudou os pobres no Brasil. Enquanto o Lula dava auxílio de fome no Bolsa Família, o Bolsonaro deu um auxílio Brasil decente, que realmente permitia as pessoas poderem comprar aquilo que era necessário para a subsistência. Bolsonaro foi o presidente que mais distribuiu títulos de propriedade na história do Brasil. Bolsonaro tirou imposto do combustível, que melhorou a vida de todo mundo. Todo mundo teve acesso ao consumo. Essa medida conteve a inflação. O Lula devolveu o imposto nos combustíveis. O Lula quer taxar a Shen. Então quem que é o pai dos pobres? Quem que ajuda os pobres? É o Lula que dava auxílio de fome com Bolsa Família ou é o Bolsonaro que deu um auxílio Brasil decente? Os pobres são donos da própria vida, não existe pai dos pobres. Não existe, mas existem aqueles que ajudam e aqueles que trabalham contra. Sinal trocado. Não dá para combater populismo com populismo de sinal trocado. Não existe pai dos pobres. Os pobres são donos da própria vida, são adultos. Essa coisa de tentar ter um líder paternalista, pai dos pobres, é um populismo que não leva... Mas o Bolsonaro não ajudou os mais pobres, então? Ou ajudou? Você é capaz de admitir isso? Houve medidas boas e medidas ruins para os pobres, como todos os governos. Mas peraí, se o Bolsonaro... É muito bom para os mais pobres. Ô, Mano... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês três. Se o Bolsonaro ajudou os mais pobres, por que ele tomou um sarrafo do Lula no Nordeste?
Porque existe ainda uma memória afetiva muito grande. Por quê? É isso que eu quero entender. Porque o cara promete picanha e cerveja no fim de semana. É tudo que um pobre nordestino quer. Eu acho o seguinte, o Bolsonaro olhou para essa galera muito tarde, Antônia. Muito tarde. Pode olhar a aprovação do Auxílio Brasil 2022. Eu não acho, não. Olhou tarde. Eu acho o seguinte, eu acho que o nordestino foi muito injusto com o Bolsonaro. Hoje já trancafiaram lá a transposição, entendeu? O Nordeste voltou a ser aquele Nordeste da época do Lula, já está todo mundo arrependido, já tem vídeo aí eu vi um vídeo outro dia, uma senhora pobrinha chorando, eu e meus filhos confiamos em você, Lula, não sei o quê, nananana, porque tiraram o Bolsa Família, tiraram tudo, tiraram a água deles. Enfim, o nordestino... Caíram no populismo. Porque botaram na cabeça deles que tem que ser Lula. Ali é uma lavagem cerebral que se faz. E mas não foi só o nordestino que elegeu o Lula, não, viu? Eu vou ser muito paulista votou nele. Eu sou de acordo com o que o Paulo Matias acabou de falar. O Bolsonaro eu acho que ele acabou olhando um pouco tarde ali também para o povo do Nordeste. Eu acho que o que o Lula está fazendo hoje com essa questão da vingancinha, sabe? Dessa vingança meio que desproporcional, essa coisa meio que de quinta C, né? Meio sexta F, né? Não quero falar com o coleguinha. Eu acho que talvez o Bolsonaro tenha tido, e eu acho que talvez isso nem tenha partido, talvez, da cabeça do próprio presidente. Eu acho que é através do próprio povo que orbita ao redor dele. Mas R$18. Mas eu acho que isso, R$18 não engana ninguém, não. Deve ter rodado um pouco. Pra gente fechar, 10 segundos cada um de vocês, um tweet. Vai, Mano. Eu acho que tem duas dimensões. Uma é narrativa. O Bolsonaro, no cargo, às vezes xingou nordestino, chamando os governadores de Paraíba e tal. E outra é a dimensão prática. Se o governo tivesse sido melhor para os mais pobres, melhor para os nordestinos, ele teria... Fala, Pavanato. R$18 de salário mínimo não engana ninguém, não. A população não é boba e ela percebe, isso soa até mesmo como piada, porque R$18 não resolve a vida de ninguém. E se é essa grande estratégia do Lula para disfarçar o aumento do desemprego e das dificuldades econômicas, não vai funcionar.